Estamos pelo quinto domingo falando sobre ser uma comunidade que é centrada no Evangelho. Esse é o desejo que nós temos para a comunidade Graça e Paz, que ela possa realmente ser uma comunidade que tenha em todas as suas ações, em todas as suas programações, em tudo que fizer, o Evangelho como centro. E nós viemos então 4 domingos falando sobre isso. E nós vamos, a partir de hoje, nós temos uma segunda fase, podemos dizer assim, uma segunda fase. A primeira fase, nós falamos sobre o que é ser essa comunidade. E a segunda parte é o fruto que essa comunidade que é centrada no Evangelho dá. Eu sei que a pastora Elise fez uma revisão na semana passada com vocês para poder ir para a quarta parte ali, antes de mudarmos para o fruto, mas eu queria repassar alguns slides bem rapidamente. Nós vamos fazer uma revisão até mais ou menos o slide 78 e depois eu vou até o 150. Amém, irmãos? Amém. Cedo. Então, irmãos, nós vimos que nós somos criados para a comunidade, nós somos redimidos para a comunidade, e nós somos transformados para a comunidade. Esse slide é muito legal. Teve um problema lá atrás. Um homem cai e aí há um rompimento na vida da comunidade, há um rompimento na comunhão. E aí a boa notícia para nós é que Jesus nos redimiu. Jesus pagou o alto preço para que nós pudéssemos estar aqui vivendo em comunidade. E aí nós começamos a entender algumas coisas, o que é viver essa comunidade, o que é ser uma comunidade centrada no Evangelho. E aí nós compartilhamos com os irmãos alguns dilemas. Um deles foi: nós somos uma comunidade que é funcional, uma comunidade que é formativa. Isso significa que nós podemos olhar na vida dos irmãos e ver oportunidades para sermos formados através de uma troca, ou nós estamos aqui orando para o irmão, pensando no que ele pode me oferecer, o que ele pode ser útil para mim, o que ele não é útil eu descarto. E aí nós falamos algumas vezes, irmãos, eu reafirmo isso. Talvez essa poderia ser uma boa frase para estar na entrada da igreja. Depois você entra, né, aqui no meio da escada, para confirmar que você não está aqui por acaso. Você não faz parte da comunidade Graça e Paz por acaso. Você que nos visita hoje, você não está nessa manhã aqui por acaso. E aí nós precisamos entender que nesse processo de sermos uma comunidade formativa, onde a nossa maior preocupação é que as coisas que acontecem aqui, seja no louvor, seja na ministração da palavra, seja nos encontros de grupos menores, seja através da pregação, do que for, é uma oportunidade. Os relacionamentos são oportunidades de nós crescermos. E se eu entendo isso, todos os relacionamentos nossos precisam ser pensados com mais graça. E se eu entendo isso, eu amo de verdade. Eu posso amar de verdade. Não tenho nem nada a esconder, não tenho nada. Os relacionamentos precisam ser pensados com essa graça, pensados com esse amor. E a comunidade é o que Deus usa para nos moldar como filho deles. É aqui na comunidade que nós seremos então transformados, moldados, não só através de ouvir a palavra de Deus, mas é através dos relacionamentos. Que é através dos relacionamentos que talvez não, que vai haver um tratamento um pouco mais ali no tete-a-tete, nas trocas, na comunhão. E aí a gente vai então entender que para que a gente possa ser tratado e ser uma comunidade formativa, que ajuda no crescimento de cada um dos irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos ser uma comunidade rasa. Nós precisamos ser uma comunidade profunda. Isso significa, irmãos, que se nós estamos aqui vivendo uma comunidade, me estranha muito se você entra aqui no domingo e sai daqui sem falar com ninguém, se ninguém sabe seu nome, se ninguém tem o seu WhatsApp, se você não faz parte de um grupo, se você não tem participado de grupos menores, sejam das mulheres, sejam dos jovens, seja na reunião de segunda-feira.
seja no estudo de quinta, porque são nesses momentos que a gente vai um pouco além de conhecer somente a nuca do irmão que está na tua frente aí, e a gente vai se relacionar. E se a gente não se relaciona, a gente vive uma comunidade rasa, e isso é um problema. Porque quando nós vivemos uma comunidade rasa, quando nós estamos satisfeitos em refletir uma imagem rasa, isso significa que nós estamos vivendo uma superficialidade naquilo que Deus é. Mas o que nos impede de viver essa comunidade profunda? O que nos impede da gente marcar de tomar um café? O que nos impede de nós irmos na reunião de mulheres, irmos nos pequenos grupos, de termos realmente uma comunhão? Aí, irmãos, nós listamos vários. Você vai lembrar que eu não quero incomodar, eu tenho limites, eu estou ocupado demais, uma série de coisas. E você tem N outras desculpas. Mas o ponto é que a gente precisa, para viver uma vida profunda de comunidade, se arrepender. A gente precisa crer, a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa amar o nosso próximo. Se a gente amar o nosso próximo, além do que nós nos amamos, porque se a gente se amar, irmãos, olhar só para o nosso umbigo, aí sim, o tempo é meu, o recurso é meu, o dinheiro é meu, a atenção é minha. Mas quando a gente dá a nossa vida pelo próximo, assim como Jesus deu a sua vida por nós, isso significa, irmãos, então, que o tempo já não é meu, o dinheiro já não é meu, a atenção já não é minha, os recursos já não são meus recursos, são para ser compartilhados numa vida em comunidade, uma comunidade que é profunda, uma comunidade que é formativa, uma comunidade que vive para a glória de Deus. E aí a pastora Elise trouxe o terceiro dilema. Como o Evangelho nos capacita a sermos uma comunidade que reflete a imagem de Deus. Gálatas 5,6 diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Nós cremos, então nós amamos, nós cremos, e a nossa fé então vai de alguma maneira nos capacitar, vai nos levar a termos algumas atitudes. E a pastora Elise compartilhou: não é só fé nem só amor. Onde não há fé, não pode haver amor de verdade. Onde não há amor, não há fé de verdade. Onde não há fé, não pode haver amor de verdade. Irmãos, porque se eu não creio, então, se nós não estamos aqui por Deus, crendo no sacrifício, crendo naquilo que nos traz aqui como mensagem central do Evangelho, então eu não vou amar mesmo. Eu não gosto, eu não quero, não é meu amigo, não torce para o mesmo time que eu, não tem as mesmas intenções que eu. E se então eu não amo, irmãos, aqui é um negócio meio tostines, né? Vende mais para o fresquinho, é fresquinho para vende mais. E se não há amor, não há fé, porque se eu não amo, então eu não reflito a minha fé, irmãos. Se Deus é amor, e se eu creio, se eu sou salvo, se eu tenho o Espírito Santo em mim, então eu amo, como reflexo da minha fé. Onde não há amor, não há fé de verdade. O meio de construirmos uma comunidade mais profunda é nos alegrarmos mais plenamente no Evangelho. E agora vem a segunda parte. Se somos uma comunidade centrada no Evangelho, nós precisamos de um fruto. Como nós podemos olhar se nós somos uma comunidade centrada no Evangelho? Legal, Leandro, eu vivo uma comunhão profunda, eu me sinto sendo formado, sendo tratado, fé atua pelo amor. Mas qual é a evidência dessa comunidade centrada no Evangelho? Hoje nós vamos começar pelo primeiro fruto da comunidade centrada no Evangelho. Uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade alegre. Quem é alegre aí? Uhul! Irmãos, eu acho que a Graça e Paz é uma comunidade alegre. De verdade. Isso significa que a gente não tem problemas, que a gente não tem dificuldades. Mas uma das características, um fruto que define uma comunidade centrada no Evangelho é essa alegria. E o povo de Deus, irmãos, deve ser o
o povo mais feliz da terra. Deve ser um povo alegre, de uma forma constante, de uma forma perceptível. Não é uma alegria que é baseada nas circunstâncias, não é uma alegria temporária, mas é uma alegria sempre. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é alegria. E se cremos, irmãos, nas boas notícias do Evangelho, e se experimentarmos a obra do Espírito Santo em nós, mediante arrependimento e fé, nós seremos pessoas alegres. Não há opção para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, 5, diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Paulo fala em Romanos 15:13 assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa alegre, uma pessoa que entende a obra de Deus, uma pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus, uma pessoa que vive uma comunidade, vive uma vida centrada no Evangelho, é uma pessoa que é alegre. E aí, irmãos, como a gente está falando de comunidade, você está falando de pessoa, Leandro, como é que essas coisas se misturam? Mas aí eu trago duas perguntas para você, não sei se está bom para ver. A primeira delas é: você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? A Graça e Paz é uma comunidade que se destaca pela alegria. A gente pode fazer uma entrevista aí hoje, pelo privilégio que nós temos algumas pessoas que nos visitam, algumas pela primeira vez. Será que no final a gente pode dizer perguntar para essas pessoas: o que você percebeu? O que aconteceu? Você acha que nós somos nessa hora que você ficou aqui, você acha que a gente é uma comunidade alegre? Porque na verdade, irmãos, a gente se preocupa com muitas outras coisas. Eu nunca se preocupei, não sei se a pastora Elise já se preocupou, mas eu nunca pensei, será que me preocupa se até a igreja alegre? A gente se preocupa talvez que as pessoas não conheçam a Bíblia, a gente se preocupa de não ter uma eficiência missionária, a gente se preocupa com o discipulado, a gente se preocupa com as pessoas que vêm, as pessoas que não vêm, mas falta de alegria. Não lembro de ter me preocupado com isso nenhuma vez. Tem uma frase desse velhinho simpático aí, chamado Martin Lloyd Jones, que diz o seguinte: está pequenininho para vocês, mas eu vou ler. Se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Os cristãos, que somos nós, parecem estar perpetuamente deprimidos e muitas vezes demonstram infelicidade e falta de liberdade e alegria. Não há dúvida que essa é a principal razão pela qual muitas pessoas deixaram de se interessar pelo cristianismo. No mundo em que tudo se perdeu com tanta tristeza, devemos nos destacar como homens e mulheres diferentes, pessoas caracterizadas por uma alegria essencial. Irmãos, você gosta de ir num lugar triste? Sim. Quando eu falo do velório, do enterro aqui, né? Lá tem um lugar que tem um clima estranho, o pessoal é desanimado, o pessoal é triste, o pessoal é para baixo. Eu não sei, irmãos, eu não gosto de lugares assim não, porque causa um impacto em nós, um efeito, parece que a gente fica influenciado pelo aquele clima. Nós queremos estar num lugar de alegria, nós queremos estar num lugar feliz, um lugar alegre, e não há outro lugar para nós estarmos alegres que não seja na casa do Pai, na casa de Deus, para a glória dele, para o bem do nosso próximo e pela causa do Evangelho, irmãos. Nós devemos buscar incansavelmente sermos não só pessoas alegres, mas sermos uma comunidade alegre. E aonde está essa alegria?
como Martin Lloyd Jones disse, uma alegria que é essencial. Não uma alegria que a gente escolhe, mas é uma alegria que é essencial. A gente precisa dessa alegria. E talvez, irmãos, a gente não vive essa alegria na nossa vida, a gente não vive essa alegria na nossa comunidade, porque nós temos um pouco, ou muito, ou muitas vezes, pessoalmente, nós temos uma incredulidade. Nós não confiamos, não descansamos plenamente em Jesus e no que Ele realizou por nós, em sua morte e ressurreição. E aí, aonde está o problema? Com a fé por trás da nossa falta de alegria, com essa credulidade que eu disse aqui. Muitas vezes nós confundimos duas palavras bem crentes, bem evangélicas, que é justificação e santificação. E o que é justificação? Você sabe, tenho certeza que se eu chamar aqui, você vai falar para mim que é justificação. Mas Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E justificação é um termo teológico que é referente a uma declaração definitiva de perdão e remissão por parte de Deus. Deus é o juiz. E aí nos encontramos culpados diante dele, diante desse juiz. Nós somos culpados. Culpados por quê? Porque nós pecamos. Nós somos julgados pelo nosso pecado. Nós somos ali, caramba, fez a lista ali e falou: não, realmente tu é culpado. Se você em algum momento acha que você não é culpado pelos seus pecados, parabéns, você não precisa estar aqui. Deveria estar ser arrebatado para o céu. Deus é o juiz. Nós somos culpados, julgados pelos nossos pecados. No entanto, por causa da fé que nós temos em Cristo, e porque cremos no sacrifício de Jesus na cruz, em nosso favor, Deus pegou lá o juizão com o martelo. Você sabe do martelo lá, o juiz está lá, e ele bate lá e fala: inocente. Eu e você fomos inocentados, nós somos livres, libertos e perdoados. O veredito da culpa pelo nosso pecado foi transferido para Jesus. Mas isso não é só tudo. O registro da justiça perfeita de Jesus, justiça porque Jesus era santo, perfeito, cordeiro imaculado, nada, não tem nada. O registro da justiça perfeita de Jesus também foi creditado a nós. Portanto, nós não somos só perdoados, nós não fomos só perdoados por esse juiz, nós fomos também declarados justos com Cristo, em Cristo, justificados pela fé, temos paz com Deus. E o que é santificação? É a nossa transformação. Fomos justificados, perdoados, justiça acreditada a nós. E agora o que acontece? Agora, irmãos, nós vamos passar por um processo de transformação contínua, para que sejamos semelhantes a Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Pai. E é uma jornada que é progressiva, em direção à santidade, que vai permear toda a nossa vida. Às vezes ela ocorre rapidamente, transformada muito, e às vezes ela vai num ritmo mais vagaroso, mas ela sempre ocorre. E ela sempre ocorre porque Deus é fiel, e aquele que começou a boa obra em mim, em você, vai completá-la. A gente só precisa ajudar um pouco, porque às vezes a gente dificulta. É o que diz Filipenses 6. Enquanto a justificação é um ato definitivo da parte de Deus, a santificação é um processo contínuo que requer a nossa colaboração. Romanos 6,19, Paulo fala: ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Eu e você precisamos viver uma vida buscando cada vez mais a Deus, buscando cada vez mais fazer aquilo que nós entendemos que é justiça perante Deus, para que sejamos levados à santidade. Mas o que rola
nossa alegria? É que a gente confia muitas vezes, irmãos, não na justificação de Deus, mas na nossa justificação. E a nossa justificação é baseada na nossa santificação. Em outras palavras, então, se não está indo tudo bem na minha santidade, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a carne, no meu relacionamento com o pecado, quando digo relacionamento é deixar de longe, pecado fora, carne fora, e viver uma vida no Espírito. E se isso não vai bem nesse relacionamento com a santidade, com a obediência, nós duvidamos muitas vezes que nós tenhamos sido perdoados por Deus e creditados com a justiça de Cristo. Muitas vezes parece que a gente não consegue progredir espiritualmente, e aí parece que a gente questiona se Deus, será que Deus me aceita mesmo? Será que Deus me ama de verdade? Mesmo com esses pensamentos, e mesmo com essa luta que eu tenho contra o pecado, será que Ele me aceita e me ama? Será que eu sou realmente um cristão de verdade? E se nós temos essa postura, irmãos, nós vivemos uma vida muitas vezes próximo ao derrotismo, próximo à derrota, desesperados, desanimados. Quando a nossa confiança na justificação, no perdão, se baseia na nossa santificação, não estamos fazendo nada, irmãos, a não ser cair numa outra palavra bem gospel, bem conhecida, que é a autojustificação. Se a nossa santificação, nossa falta de santificação nos faz duvidar do amor e da aceitação de Deus, nós estamos confiando na justiça de quem? Na nossa própria justiça. E na nossa própria justiça, o juiz levanta o martelo e fala: culpado. Porque Deus olhou na terra e não viu justo sequer, irmãos. Quantas vezes na hora que você acordou e você veio aqui, você já pecou hoje? Quantas vezes a gente vai falhar? Quantas vezes a gente vai errar? E se nós pensarmos que depende de nós e vivemos essa alta justificação, muitas vezes nos falta a alegria da certeza que nós somos amados, perdoados, justiça imputada a nós, somos livres. Não precisamos viver nenhum tipo de depressão espiritual, falando: eu sou culpado, estou no lamaçal, estou no fundo do poço, confiando em você mesmo, na sua força. Não, nós confiamos em Deus, no sacrifício, no perdão, no amor e na graça. Precisamos entender que é a morte de Cristo que nos trouxe perdão, que nos trouxe salvação. Então não sou mais escravo do pecado, eu sou livre para ser alegre, livre para viver uma vida de alegria, de felicidade, livre para viver uma vida de relacionamentos profundos, livre para viver uma vida sendo formado para honra e glória, buscando de Deus, buscando a santidade. Como a gente pode, irmãos, experimentar uma alegria duradoura, completa, que hoje é tão difícil? Como experimentar uma alegria duradoura? Como nós podemos esperar uma alegria que não oscila, uma alegria que não muda, irmãos? E aí eu tenho algumas verdades aqui, irmãos. Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Precisa de paz com Deus, Criador de todas as coisas. Deus poderoso, obrigado. Deus poderoso, temos paz com Ele. Mas a gente busca. Aqui embaixo, em Romanos 4:5, Deus creditou a justiça de Jesus a mim pela fé. Nós recebemos o perdão e recebemos a justiça de Cristo creditada a nós, livres, não temos dívida nenhuma. Ficou tudo lá na cruz. 1 Pedro 2:24, Jesus levou meus pecados em seu corpo sobre a cruz. Nós não temos, fomos livres do pecado, da condenação. E aí nós lembramos de Paulo, parênteses bem grande aqui, negrito, por sinal que está nesse slide, eu esqueci.
Então se eu sou livre do pecado, os meus pecados foram levados, então eu continuo pecando, para que eu entenda que eu sou mais livre, que eu sou mais graciado. Não, foge do pecado. Custou muito caro nós estarmos livres do pecado, custou a morte do inocente, custou a morte do Filho de Deus. Nós fugimos do pecado, e João 19 diz: está consumado toda essa justificação, esse perdão, essa salvação, essa graça, esse amor lá na cruz, irmãos. Talvez sua conta bancária não tenha zero, talvez tenha uma dor aí que te incomoda, talvez você não esteja no melhor emprego, talvez você não esteja passando um bom momento no casamento, nos relacionamentos com a tua família, com teus filhos, não sei, irmãos. Mas nada disso mudando ou não, porque as coisas, algumas coisas são passageiras, vai e volta. Hoje está tudo bem, não, está tudo bem, o dólar está baixo, eu estou feliz, a bolsa subiu, eu estou feliz, o emprego, meu chefe essa semana está de bem comigo, eu estou feliz, não tenho nenhuma dor, eu estou feliz, aquele meu amigo está me dando bola, eu estou feliz. Irmãos, a nossa alegria não é baseada nisso, a nossa alegria é baseada aqui, pecados levados, paz com Deus, justiça acreditada. Essa é a base da nossa alegria. É a justiça de Jesus que garante que eu sou aceito diante de Deus. E a justiça de Jesus é a única coisa, a justiça que eu preciso. Confiar completamente na justificação pela fé é importantíssimo para que nós possamos viver uma alegria profunda, uma alegria permanente, que não muda, porque isso aqui não muda, Deus não muda, e é o mesmo ontem, hoje, sempre. Quando a minha santificação segue devagar, quando eu vivo uma luta contra o pecado de forma intensa, ainda assim, eu continuo alegre, porque Jesus é a minha justiça, porque Deus me ama. Eu sou salvo pela graça, isso não vem de mim, das minhas qualidades, de quem eu sou, mas vem de Deus, é um gratuito. E até o meu esforço para ser mais parecido com Ele é permeado pela alegria, porque eu sou motivado, irmãos, a amá-lo, eu sou motivado a buscar ser igual a Ele, eu sou motivado nesse caminho de santificação, não por medo, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Permita-me compartilhar 3 atitudes. Eu estava escrito passos, até mudei. Passos parece que é papo de coach, né? 3 passos para crescer na alegria. 3 atitudes para que eu e você possamos crescer em alegria na nossa vida, para que nós vivamos alegres, não nas coisas passageiras, mas nos apegando a Deus, e que possamos ser uma comunidade alegre. Não é só alegre porque a gente faz festa, irmãos. A gente gosta da festa. Fim do mês tem arraiaria, anote a sua agenda, dia 29. Mas a gente é alegre porque a gente está aqui, meu, tudo pecador, um bando de pecador que reconhece a graça, a misericórdia, o amor, a salvação de Deus. E isso não é dom meu, não é mérito meu. A gente se ama por isso. A gente reconhece que a gente não vale nada, mas pela misericórdia de Deus a gente pode estar aqui, juntos, louvando, agradecendo, celebrando, para que Ele seja glorificado através da nossa vida, através dessa comunidade, que é uma comunidade alegre. Amém? Amém. Primeira coisa, enxergue seu pecado. É para enxergar, não é para ficar pecado de estimação, não, cachorrinho. Um pecadinho aqui, não. Enxerga o pecado e manda ele embora. Lembre e receba o que Cristo fez por você. Caramba, eu sou pecador, mas olha o que Cristo fez por mim. E esse é um exercício para tudo na nossa vida, irmãos, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós olhamos a situação e falamos: caramba, eu estava fumado, estava longe de Deus, eu estava no lamaçal, eu estava no inferno. Cristo morreu por mim, fui amado, recebi graça, salvação. E se eu entendo isso, primeiro que eu continuo no processo de santificação, eu continuo na transformação, eu continuo amando Ele, eu continuo buscando cada vez mais Ele. E eu respondo, irmãos, então,
com alegria. Quando eu recordo e recebo o que tenho em Cristo, eu tiro os olhos de mim mesmo e coloco em Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Nós não estamos mais sob condenação. Romanos 8:1. Agora já não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele não vê o seu pecado, Ele enxerga a justiça de Jesus em nós. 2 Coríntios 5:21, Paulo fala: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E também Deus não só nos perdoa, Ele nos adota como filhos. Ele nos perdoa, Ele imputa a justiça de Cristo em nós, e agora Ele nos adota como filhos. Nossa identidade não é uma identidade de pecadores para sempre. A nossa identidade é filhos de Deus para sempre, filhos amados do Pai Celestial. Gálatas capítulo 4, de 4 a 6, assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clamam: Abba, Pai. Lembre-se de tudo isso, irmãos, e responda com alegria. Se de fato você crê nisso, não há outra maneira de responder. Nós descansamos na justiça de Cristo, e isso nos faz alegres, independente da circunstância. Independente da circunstância. A comunidade, uma comunidade centrada no Evangelho, é uma comunidade de alegria radical. É uma comunidade de muita alegria. Nós queremos e somos e seremos uma comunidade de muita alegria, porque entendemos isso, entendemos tudo que é relação ao nosso pecado, lembramos do que temos recebido em Cristo e respondemos com alegria. Romanos 15. Olha, lembrei de uma música para a gente tocar agora no final. A alegria está. Romanos 15, 13a, parte A, é só a primeira parte que eu peguei. Nós já lemos esse versículo lá em cima. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz. Essa é a oração dessa manhã, irmãos. Que Deus nos encha de alegria. De novo, não é porque tem dinheiro na conta. Se eu perguntasse para você no começo aqui, não pensei, mas podia ter pensado. O que falta para você ser alegre? Eu só preciso de 6 números, irmãos. Se alguém tiver 6 números para me dar, e dá para Carol, porque eu não jogo. 6 números. Tem que ser uma aposta de mais de uns 50 milhões. Aí nós vamos mudar a comunidade de Graça e Paz lá para Orlando. Todos nós vamos ficar aqui. Graça e Paz Church. Vai Orlando. Culto na Disney. Nossa alegria não se baseia nessas coisas, irmãos. Nossa alegria se baseia na certeza que nós somos amados e perdoados. É nisso que baseia a nossa alegria. Que Deus da esperança nos encha de toda essa alegria. E eu termino com uma última pergunta. Se você vivesse essa alegria essencial na tua vida, aqui na comunidade, entre nós, nos seus relacionamentos, na tua família, uma alegria que não se baseia na situação, o que isso mudaria? O que isso mudaria a nossa vida? O que isso mudaria os nossos relacionamentos? Feche teus olhos. Antes de orar, eu te convido a fazer essa reflexão comigo. Se a gente pudesse viver essa alegria que não se baseia no sofrimento que a gente passa no momento, no saldo na conta, nas enfermidades, nas lutas, nos boletos que a gente tem que pagar essa semana. Se a gente pudesse colocar a nossa alegria em Deus, que já nos deu tudo que precisa aqui, isso mudaria.
Pai, Tu que és o Deus de toda esperança, minha oração nessa manhã é que eu, cada um dos meus irmãos, possa entender que a nossa alegria não está firmada na areia, na lama, em circunstâncias, no governo, no dinheiro, na saúde. Nossa alegria está firmada na rocha. Nossa